Olá, amados, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. Jesus, ele nos ensina quem é a sua família. Ele disse, quando em uma determinada ocasião ele estava ali a pregar, e o salão estava cheio, e alguém vem e lhe diz, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, E ele diz, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? A minha irmã. E ele apontou aos discípulos, aqueles que estavam seguindo. Vós sois a minha família, aqueles que fazem a vontade do Pai. O irmão, a irmã, aquele que faz a sua vontade, ainda ele é um amigo na diversidade. E será a mãe quando houver o casamento nas regiões celestiais. Como a mulher virtuosa para seu marido é como uma coroa. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 18, diz, assim sendo, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver mais se lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquele que imagina possuir-lhe será tirado. A perseverança na fé, tem que se perseverar, porque a unção que ele nos concede, que é a sabedoria, ela tem que ser para perseverar segundo o propósito que ele nos diz. E de anunciar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se utiliza essa sabedoria, como ele dizia aos religiosos, e diz até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Ele é o amor, mas a Bíblia diz que dele não se zomba. Tudo aquilo que plantar, certamente colherás. Cabe a cada um segundo a sua atitude. Alguns manterão no amor que é eterno, mas outros, pela desobediência, traz a ira sobre sua vida. Porque aquele que não reconhece aquele alto preço ali na cruz do Calvário, aquele que não persevera nas boas obras, como podeis fazer? Está rejeitando o alto preço, está rejeitando o sacrifício ali na cruz. Ezequiel 14, no versículo 3, diz, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor, porque a responsabilidade ela é individual. Assim como exorto todos os dias, assim também exorto aqueles que são irmãos na carne, assim como aqueles da família biológica, todo dia recebem essa mensagem, seja filho, seja quem for. Aqueles que não quiserem andar segundo essa verdade, assim nós não compartilhamos daquilo que eles não querem seguir, porque nós andamos primeiramente zelando pela nossa própria alma, e depois exortamos o próximo, seja da família biológica, seja quem for. Assim como todo dia sou exortado através desta palavra a perseverar, assim exorta aqueles que estão também como irmãos biológicos. Mas se não quiserem seguir, eu não faço parte, a minha família é Jesus Cristo. Isso que eu exponho a eles todos os dias. Se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, também é meu irmão, é minha irmã. Se quer seguir na idolatria, se quer seguir segundo o mundo, não tenha desparte comigo. Assim eu digo todos os dias, e assim não sou hipócrita. Deus sabe que aquilo que prego é aquilo que eu vivo. Então, amados, a responsabilidade nela é pessoal, cabe a cada um perseverar, porque assim como ele tem nos dito, cada um
vai responder pelos seus atos. Até mesmo uma criança, né, quando ela nasce, a Bíblia diz que quando ali Deus se arrepende de ter feito o ser humano, né, ele disse, antes do dilúvio, ele disse, o ser humano, desde o nascimento, a sua natureza é inclinada ao pecado, né? Tem que admoestar os filhos para que andem no caminho do Senhor. Uma criança, ela já nasce com teimosia, com desobediência, né? Quantas vezes o pai tem que falar não, tem que estar corrigindo, né? Ela é inclinada a fazer aquilo que não é correto, né? Tem que admoestar segundo a palavra do Senhor para que seus dias vão bens e longos nessa terra, né? O pai tem que ser um testemunho, né? Falar da verdade e praticar, né? Mas se o filho inclinar para o pecado, não quiser seguir segundo a palavra, né, ele tem que ter ciência de que ele vai ser responsabilizado pelos seus próprios atos. Mas o pai o exortou e o advertiu, né? Ele avisa, né? Continue orando, né, para que aqueles que têm os filhos que são desobedientes, para que seus corações de pedra venham se arrepender, para que Deus é aquele que tem uma marreta que despedaça toda a dureza do coração, né? Filhos e filhas que têm, né, pai e mãe que não andam segundo os caminhos do Senhor, perseverem em oração, mas vigie para não ser contaminado segundo as suas más atitudes, né? Porque Deus tem nos dito, até mesmo aqueles que dizem que ensinam em seu nome estão seguindo doutrinas de demônio, porque são filhos da desobediência. Falam a verdade, mas não a praticam, né? Fala sobre o pecado, mas exala o mau cheiro do pecado. E é por isso que a ira de Deus está vindo sobre as nações, sobre os povos, porque não há mais temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, né? Já está retirado de muitos o seu espírito, porque não habita um coração que está na podridão, na lama. A Bíblia nos ensina que o bom perfumista ele tem que zelar pela base do perfume, que são os mandamentos, né? Para que através do evangelho venham as especiarias, que exalamos o bom perfume, mas se deixar uma mosca cair, vai contaminar, né? Vai exalar mau cheiro, vai exalar podridão. Nós temos que perseverar. A responsabilidade ela é pessoal, né? Cabe a cada um exortar, né, e vigiar a si mesmo, porque aquele que não persevera, ele não tem zelo pela sua alma e ainda desencaminha a muitos, né? Nós sabemos casos de homens que tiveram que abandonar as suas famílias porque seguiam segundo a idolatria. Nós temos o caso de Abraão, sai da sua parentela e vai para um lugar onde mostrarei. Estava debaixo de uma religiosidade, estava debaixo de um ensino onde idolatrava imagens, e se ficar debaixo de alguém que está sobre esta influência, vai ser influenciado, vai cair na incredulidade. Nós temos que seguir a Cristo Jesus. A nossa família são aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que seguem segundo a Jesus Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo, né, e segue as suas advertências, não desvia, continua santificando e purificando, continua no ensino, né, do qual é a água que é viva, eficaz e purifica, assim como Jesus disse aos seus discípulos ali, vós já por estas palavras estáis purificados, nem todos, porque ele sabia daqueles que ia trair, né? Aquele que estava com o coração endurecido e tinha se corrompido, permitiu que Satanás o tentasse, né? Porque aquele que persevera em Cristo Jesus, ele sujeita, ele segue no temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e segue na obediência, desviando do mal. Judas era palavra bajuladoras, que desperdício 300 denários, né? Por que não vendeste esse perfume e doasse aos pobres?
Sua intenção não era doar aos pobres, e sim porque ele subtraía do gasofilaço constantemente aquelas quantias, e assim são muitos hoje que foram corrompidos, ávidos pelo lucro, pela avareza, pela corrupção deste mundo, já estão revelados, só não vê quem não quer, né? E são a estes que contaminam o povo, do qual chegou o tempo de se prestar a conta com aquele que é dono da vinha, né? Aquele que diz com arrogância: a igreja é minha, eu faço como quero, celebro como quero. Assim diz o Senhor: mostrarei a ti quem é o dono da vinha. Então, amados, vamos perseverar, né, segundo a fé, segundo a Cristo Jesus, porque a responsabilidade é pessoal. Cabe a algum perseverar nas boas atitudes para alcançar as mansões celestiais. Orem por aqueles que estão, né, na incredulidade, seja no âmbito familiar, né, biológico, mas vigie para que não sejam influenciados segundo as atitudes que eles o seguem. Ore para que eles venham se arrepender e seguir no caminho de Jesus Cristo, né? Porque aqueles também que estão com o coração endurecido, que não aceitam a verdade, têm que primeiro serem quebrantados. Não adianta, são como cães ferozes quando se fala a verdade, expõem os seus pecados, seus maus caminhos e não aceitam, né? Tem que orar para que o coração se transforme numa terra boa e receba a semente com alegria. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.